E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a nossa primeira aula da segunda parte, né? Logo depois aí da nossa primeira prova. E a gente vai continuar então, né? Nossa matéria, dado aquilo que a gente viu na última aula, né? Que teve realmente matéria, que foi o circuito indutivo, né? Puro, não tinha o resistor junto. Então hoje a gente vai ver o resistor junto com o indutor, né? Então é basicamente continuar aqueles conceitos que a gente já tinha visto, né? Lembrando também que é bem parecido com a parte de capacitor, né? Só vai mudar ali o cálculo da reatância, certo? Então, vamos lá. Então hoje, circuito RLC série. Bem, então a gente tinha visto lá, né? Vocês já estão com o saco cheio de ver isso aqui, do resistor, que ele não causa defasagem nenhuma na nossa curva, certo? Que eu posso aplicar a lei de Ohm aqui. A gente viu, né, para a primeira prova, caiu lá um circuitinho desse, né, onde o indutor vai causar, né, se ele estiver puro aqui, vai causar uma defasagem de menos 90 graus, certo? Usando a reatância indutiva, né? Mas a gente sabe que, né, nunca vai ser puramente indutivo, por isso que a gente vai ver o circuito RL agora, né? Então, esse é o cálculozinho, né, da nossa reatância indutiva, que é mais fácil de calcular do que da capacitiva, né? Só multiplicar 2π FL, super fácil, né? E lembrar que é em ohms lá, né? Igual vocês tiveram que ficar colocando as unidades nas provas. Bem, então, né, o que a gente tem aqui? A reatância indutiva, certo? Que vocês já conhecem. E agora a diferença é que, além de ter o XL, que é a nossa reatância indutiva, né, que está aqui positiva na nossa impedância, porque, né, se a gente olhar o número complexo lá, o R é o nosso plano, né, plano real, o indutor está para cima, né, o capacitor é para baixo, menos 90, mas o indutor é para cima, o indutor é mais 90. Né. Então, essa impedância Z aqui, né, que vai juntar o nosso R com o XL, né, agora ele tem esse mais aqui. Era menos no caso do capacitor, porque era menos 90, agora é mais, porque é mais 90. Né. Então, fica positiva a impedância quando a gente está falando do indutor, certo? Então, a gente tem o Z, que a gente vai calcular o XL e vai poder escrever o Z dessa forma, só que a gente tem que passar o Z para a forma polar, lembra? Para poder calcular lá a corrente usando a formulazinha da lei de Ohm. Então, para passar para polar, é exatamente a mesma coisa quando era capacitor, não muda nada. Nada. A diferença, obviamente, é que agora, em vez de usar o XC, né, que é do capacitor, a gente vai usar o XL, que é do indutor, né? Nem tem XC aqui. Então, é usar Pitágoras de novo, né? Módulo do Z vai ser igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais X ao quadrado, só que agora esse X é XL, né? Antes era XC. E, para achar o ângulo, faço o arco tangente, né, de X sobre R aqui. Né? Agora nem precisa colocar aquele menos, né? Porque o ângulo agora é positivo, né? O ângulo agora é para cima, é positivo, então agora não tem aquele menos que tinha que colocar aqui. É só tirar o arco tangente de X sobre R e é isso daí, beleza? Então, pessoal, não tem muita teoria para falar, né? Na aula a gente vê se ficou alguma dúvida, alguma coisa do tipo, mas basicamente é lembrar que tem a defasagem, saber que usa, né, o XL aqui para calcular com essa forma, que a gente tem essa relação aqui com as impedâncias, certo? Então, vamos para os exemplos, né? Então, um exemplo que eu trouxe aqui e um exemplo do livro. Então, primeira coisa, né? Calcular a impedância total e a corrente no circuito. Como que a gente faz? Exatamente igual a gente fazia para o capacitor, né? A gente tem aqui os dados, certo? Nosso Z agora vai ser R mais JXL, certo? Então, o XL vai ficar 2π FL, que é a fórmula, né? Primeira coisa que a gente faz nesse exercício é sempre calcular a reatância, seja indutiva, seja capacitiva, calcula a reatância, porque ela não vai mudar aqui, né? Então fica 2π F, que é 60 Hz, e aqui o valor do indutor, né? 30 vezes 10 a menos 3, né? 30 mH aqui. Né? Então se a gente calcular, só multiplicar, mais fácil que isso, impossível, fica 11,3 ângulo 90 aqui, se eu não errei nenhuma conta. Né? Então fica assim. A gente sabe que esse é o valor do XL, né, que tem um ângulo 90 graus para cima, aqui. Né, e o valor do R a gente já conhece, que é 40 ohms. Né. Então, o Z fica 40 mais J 11,3 ohms aqui. Né. Agora, vamos passar para polar. Né, então, faço Pitágoras aqui para calcular a amplitude, né, o módulo do Z. Né, calcular o tamanho da setinha vermelha aqui, né, tamanho do número complexo, que é a impedância.
Então, raiz quadrada de 40 ao quadrado, né, que é o R, mais 11,3 ao quadrado, que é o XL. Né? Então, tiro aqui o Pitágoras, fica 41,57 ohms. Então, esse aqui é o valor, né, do módulo, né, ou amplitude do Z, da impedância. E agora, o ângulo é só tirar o arco tangente de x sobre r, né, sem o menos agora é positivo. Arco tangente de x sobre r. Então, fica 11,3 sobre 40, né, tiro o arco tangente disso, dá ali 15,77. Então, essa aqui, né, é a nossa impedância na forma polar, 41,57, ângulo 15,77. Para calcular a corrente, só dividir a tensão pela impedância. Então fica 220, que é a tensão, dividido pela impedância, vai dar ali 5,29, né, que é 220 dividido por 41,57, e o ângulo, né, da tensão é 0, faço 0 menos 15,77, né, porque está dividindo, esse cara passa com o sinal trocado, então fica menos 15,77. Ou seja, a nossa corrente aqui tem o valor de 5,29 amperes com ângulo de menos 15,77, ou seja, agora tem indutor, a nossa corrente está atrasada. Sempre que tem indutor, a corrente atrasa. Né? Lembrar que a corrente demora para conseguir dar as voltinhas lá do indutor, né? Então pensa que ela atrasa desse jeito, certo? Então fica aqui o nosso resultado. E o exemplo do livro, né? Calcular aqui a corrente eficaz, aliás, aqui esquece isso aqui, calcular a corrente eficaz no circuito e a defasagem além da impedância. Opa, ficou até maiúsculo aqui. Além da impedância, né? Então, impedância. Beleza. Então, tem aqui o circuitinho. 0,5 Henry de indutância. 100 ohms de resistor. 100 volts, 60 Hz. Então, primeira coisa, calcular a reatância indutiva. Né? XL igual a 2πfL. Então 2π, 60 e o L, que é, agora o L é 0,5 só, dá 188,5 ohms, certo? E o R é 100. Então, para calcular o módulo lá do Z, fica R ao quadrado mais XL ao quadrado, raiz. Né? Então fica 100 ao quadrado, que é o R, né, aqui, mais 188,5 ao quadrado, que é o XL, é a nossa reatância indutiva. Se eu tirar aqui a raiz, vai ficar 213,4 ohms. Certo? E a defasagem, né? Aqui ele faz por seno, lembrando, né? Dá para fazer por tangente, por seno e tudo mais. Se a gente fosse fazer por tangente, ia ser, né, 188,5 dividido por 100 e tira o arco tangente. Mas também dá para fazer usando o arco seno aqui, né? Fazendo o XL dividido por Z. Então, se fizer qualquer um dos dois jeitos, vai dar o mesmo ângulo, que é 62 graus aí. E para calcular a corrente, né, que é o último cara aqui, né, vou até trocar esses dois para não ter confusão, é só dividir. Né, aqui ele nem usa o ângulo, né, mas daria para calcular também, a tensão por Z, né, tensão pela impedância. Então 100, né, dividido pelo valor da impedância, que é 213,4. Então dá 0,47 ampere. Se eu quisesse o ângulo da corrente, né, o ângulo da tensão é 0, porque não tem nada. O ângulo da impedância a gente calculou como sendo 62, né, positivo. Então fica 62 positivo aqui embaixo. A hora que eu divido, passa 62 para cima negativo. Então ficaria 0,47 ampere, ângulo menos 62. Beleza? Então, pessoal, não tem muito o que inventar aqui. É aquilo que a gente está vendo no curso, né, que a gente já está acostumado, só que agora com indutor. Né, agora com a impedância para cima, mais 90 quando a gente fala do XL, com ângulo positivo quando a gente calcula a tangente. Beleza? Então era isso daí, pessoal. Fica aí a tarefa lá para o dia 4, certo? Próxima aula, que basicamente é resolver dois circuitinhos. Né? Então, resolvam aqui, né? Lembrando que M é mega, né? Então é 10 a sexta. Né? Aqui eu coloquei uma frequência alta. Né? Então, aqui fica 1 milhão, né, de hertz. Aqui o K é 10 a terceira mesmo, que é 10 a menos 6, né? O resto vocês, acho que todo mundo lembra certinho. Então, só resolver, igual a gente está acostumado. Beleza, pessoal? Então, era isso daí. Na próxima aula a gente vai ver os dois em paralelo, né? Igual a gente viu lá pro capacitor, então a gente vai ver os dois em paralelo. E aí depois, na outra aula, a gente vai começar a juntar as coisas. A gente vai começar a ver o que acontece quando a gente usa
o indutor junto com o capacitor. A gente vai ver esses dois efeitos que a gente tem que são contrários, a gente vai ver eles se compensando ali, certo? Então, a gente vai ver essa ideia. Mas, próxima aula, a gente ainda vai ver o RL em paralelo. Beleza, pessoal? Lembrando que qualquer coisa, só me mandar um e-mail, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, né? Essa aula é curta mesmo, não tem muito o que inventar. E qualquer coisa, apareçam lá na nossa aula para tirar dúvida também, beleza? Era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.